Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas, na Rádio Transforma. Olá, sejam muito bem-vindas todas as pessoas a este programa. Conta-me coisas. Aliás, não sejam bem-vindas somente ao programa, sejam bem-vindas também todas as pessoas à minha casa. Este programa é um programa da Rádio Transforma Online, a Rádio Inquieta. E é verdade que esta rádio é muito inquieta e eu adoro. Hoje, aliás, antes disso, afinal de contas, nem todos sabem quem sou eu. Eu sou Andy Wagner. Sou terapeuta de desenvolvimento humano e reposicionamento pessoal. Isto porque eu tenho formação e sou psicanalista. Além disso, eu também sou, aliás, eu vou dizer de outra forma, eu brinco de ser filósofo, tenho formação também em filosofia e também sou especialista em sexualidade humana e investigador deste tema. E é justamente o tema de hoje. Hoje, no nosso programa, teremos aqui perguntas que chegaram, aliás, já me chegaram. Eu estou aqui com os meus alfarrábios todos à minha volta aqui, telemóvel, né, e tudo mais, agenda com anotações. Pronto, já me chegaram 11 perguntas. E eu hoje escolhi responder 4 destas perguntas. E não se preocupem, isso não quer dizer que eu não vá responder todas as perguntas que chegam ao programa. Mas como as perguntas são de diferentes temáticas, eu escolhi hoje estas 4, porque o programa de hoje está dedicado a questões de sexualidade. E aqui, no que diz respeito a isso, nós teremos, só para começar, né, teremos aqui uma pergunta que trata do ânus, uma pergunta incrível, muito boa de uma profissional que se depara com este problema e nos faz uma pergunta sobre o ânus. O ânus, afinal de contas, o que se faz com o ânus numa relação heterossexual? O ânus, a analidade, o tabu do ânus nas relações heterossexuais. Teremos também uma pergunta sobre homossexualidade, teremos também uma pergunta sobre o que eu faço quando tenho um esposo, uma esposa e ainda assim morro de desejo por outras pessoas, não é? E, deixe-me ver se eu não me esqueci, são as 4, não é? Então, vamos falar do ânus, vamos falar de adolescentes. Acho que eu tinha me esquecido dessa, não me lembro mais, mas acho que sim, adolescentes. Vamos falar desta questão aí da culpa, não é? Pronto. E da homossexualidade. Muito bem, então vamos lá direto ao que interessa. Vamos ouvir a primeira pergunta. Não será necessário que eu apresente, porque a própria pessoa, quando gravou a pergunta, já se identificou e disse quem era. Então, vamos ouvir a primeira pergunta. Olá, boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, dependendo da hora que me forem a ouvir e de quando é que me forem a ouvir. Obrigada, Dr. Andy, por estar a fazer mais uma série de programas que são sempre bastante esclarecedores. A minha colocação não é tanto uma pergunta, mas lá está, é mais uma colocação que queria aproveitar para se falar sobre isso. O meu nome é Miriam, tenho 34 anos, sou fisioterapeuta e uma das coisas que já venho observando de um tempo para cá é que, relacionado com este tema das esferas da sexualidade, e eu acho que está relacionado, é o pouco à vontade, mesmo em consultório. Por vezes as pessoas têm muita dificuldade em falar sobre sexualidade, isso já é muito. Isso, pronto, acho que
qualquer português consegue perceber que a população portuguesa, quer homem, quer mulher, ainda continua a ter muitos tabus em relação à sexualidade como um todo. Então é difícil muitas vezes abordar, mesmo às vezes em questões técnicas de como se têm uma lesão ou alguma condição e que sentem que está a interferir com a prática sexual com a companheira, muitas vezes têm dificuldade em sentir à vontade para falar sobre isso. Mas vão colocando com pouca, com vergonha, mas vão colocando quando é realmente importante para a pessoa. Agora, uma coisa curiosa é que, especialmente quando estamos a tratar homens heteros ou assumidamente heteros, a dificuldade que é trabalhar não só na zona da virilha, e não tem nada a ver com a parte erótica, tem mesmo a ver com a vergonha, ou então se temos que trabalhar alguma coisa no glúteo, naquelas zonas mais próximas do ânus, aí é mesmo muito complicada às vezes a abordagem, necessária do ponto de vista terapêutico, e muitas vezes é preciso que haja relaxamento da parte muscular para conseguirmos ter acesso a algumas estruturas, e a dificuldade que é, e eu acredito que, pelo menos em grande parte, esteja relacionado com os tabus em relação à zona anal, particularmente em homens heteros. Mas mesmo em homens homo, nota-se essa dificuldade no relaxamento. Mesmo quando já são, ao longo dos anos, com as palestras do Dr. Andy, eu também já fui dissolvendo alguns destes mitos em mim. E apercebo-me cada vez mais que muitos homens ou mulheres que se assumem com determinada orientação sexual, na verdade, às vezes não é assim tão pacífico. E o sair do armário é um processo, não é um evento em que foi naquela data e pronto, está feito. Mas, voltando à questão, é mesmo em homens homo, a dificuldade que às vezes há, ou pouco à vontade que há na zona anal. E acho que seria bastante útil falar sobre esse tema, sobre todos os preconceitos e todos os tabus que existem em relação à zona anal, que aprendi eu com o professor Andy, que é uma zona muito rica em receptores e que realmente podemos estar a deixar passar ao lado na vida uma fonte de diversificação de estímulos e de vivências. Então achei que este programa podia aproveitar para tirar esta dúvida e ouvir-se falar sobre isso. Muito obrigada. Muito bem, vamos lá então responder a pergunta da doutora Miriam. Muito obrigado, Miriam, pela pergunta, e sim, sei que tu acompanhas este programa, aliás, estás começando a acompanhar, já acompanhavas o Café Irreverente, e não só, mas também sei que frequentemente estiveste em conferências minhas aqui na cidade do Porto e arredores. Bem, muito obrigado, então, Miriam, pela pergunta. A pergunta, como anunciei no começo do programa, é espetacular. E aqui eu vou tentar ser o mais sucinto possível para um tema tão complexo como este, e provavelmente eu não vá conseguir expor todas as nuances desta questão. Onde tudo começa? Primeiramente, nós temos que já começar por desmistificar conceitos como o que são e quais são os órgãos sexuais. Primeira coisa, vagina, ou vulva, como queiram, não é? Pênis e ânus. Por mais que nós tenhamos uma história relacionada a este órgão, de milhares de anos, em que ele foi renegado às piores circunstâncias e a pior fama que um órgão do corpo humano poderia ter, isso graças ao nosso cristianismo, principalmente aqui no Ocidente, o pecado nefando e tudo isso relacionado ao ânus, inclusive excluindo-o do grupo dos órgãos sexuais, né? O ânus como tal era entendido, e ainda por muitos continua sendo entendido, como uma perversidade. Mas, apesar do que as pessoas querem pensar sobre, né, o ânus, existe aquilo que o ânus verdadeiramente é, né? Independentemente do que eu quero que ele seja. E não só o ânus, como também outras coisas. Então,
Por que que o ânus é considerado um órgão sexual? Por similaridade aos outros, são os únicos três que têm esse conjunto de similaridades, e como bem falou a Miriam, esta questão relacionada especificamente aos terminais nervosos característicos, tanto no pênis, como na vagina, como no ânus. Isso faz com que, obviamente, estes três órgãos estejam agrupados na categoria de órgãos sexuais, diferentemente de órgãos genitais. Então, sim, não é? Tem uma outra uma outra situação, né? Quando se fala em genitália. Então, sim, nós temos o pênis e a vagina, não é? Só para mostrar, a vagina, como órgão genital, que tem a função da reprodução, não precisaria de clitóris, tanto que em muitos países, ainda até hoje, mutilam as mulheres e retiram o clitóris em situações avassaladoras e nefastas, porque não é necessário que uma mulher tenha prazer na relação sexual para ficar grávida. Então, por que ela precisa de clitóris? Corta fora. Não é? Então, para perceber a diferença entre órgão sexual, com a função de órgão sexual e a sua função de órgão genital, certo? São duas funções diferentes. Dois deles têm essas duas, não é? O pênis e a vagina. O ânus não, o ânus é apenas um órgão sexual. Primeiro ponto. Segundo ponto. Ora, se é um órgão sexual e é sexual pela característica dos seus terminais nervosos, não é? E a ligação às regiões do prazer do nosso cérebro, certo? Significa que olha o que eu vou dizer, o ânus de qualquer pessoa é um órgão que dará sempre, se bem usado, muito prazer. E aqui vem outra coisa, nada tem a ver a questão anal com homossexualidade. Isso tudo são as coisas muito tristes, né, advindas do nosso cristianismo, não é? Que nos fez mergulhar nestas imundícias, né, que é a compreensão, né, do nosso corpo como uma coisa imunda, né, que é basicamente isso, né? Recentemente, nesses últimos 2000 anos, pelo menos, né? Pronto, agora é que a coisa começa a mudar um pouquinho, quem sabe. Eu sou um pouquinho crítico nessa questão, na contribuição, né, do cristianismo em alguns aspectos, aliás, em muitos. Mas a questão é, então, se eu estou dizendo isso, como assim? Como um homem heterossexual pode dizer que sente prazer no ânus? Eu acho que não precisa nem falar muito mais. Eu acho que está tudo, o que eu disse até agora, acho que já está bem óbvio para se entender o que se construiu aí em termos de tabus e bloqueios psicológicos em relação à analidade. Então, primeiramente, o ânus como um órgão, né, não entendido como sexual, e na função de, então, uma perversidade. Primeira coisa. Segunda coisa, esta perversidade só era admitida, olha que engraçado, né? Só era admitida em casos, né, sobretudo na relação heterossexual, para a mulher. Tanto que muitos homens gostam muito, e até mulheres, não é? Gostam muito do sexo anal, não é? Pronto, mas pronto, existe aí um tabu horroroso, aquelas coisas todas, não é o caso do ânus, certo? Pronto, gente, vamos nos atualizar e vamos, né, crescer um pouquinho. Então, tem essa questão do ânus, né? Exemplos, inclusive, de consultório, de um homem chegar em estado de pré-suicídio, porque sente prazer anal. A gente tem que só explicar, olha, descobriste que tu tens ânus, não é? E que o ânus é assim, ele dá prazer anal. Outra coisa, não é? É se eu sinto-me atraído por homens, eu quererei que seja um homem a dar-me este prazer. Se eu me sinto atraído por mulheres, obviamente eu quererei que sejam mulheres a levar-me
a levarem-me a este prazer. Mas como existe aqui a segunda coisa, já nem sei mais se é a segunda ou terceira coisa, que é a compreensão também devido, não vou falar, a compreensão de que o ânus é para os homossexuais, ou então para as mulheres, e aí já vem uma outra questão que era, ou os homens iam aos prostíbulos para fazer sexo anal com prostitutas, isso é uma tradição, espero que ninguém se escandalize com isso, não é? E quando se tratava, não é, em situações de a mulher, não é, gostar ou querer sentir prazer anal, normalmente isso vem recheado de problemas e tabus, não é? Pronto, isso, claro, sempre estamos no momento da civilização em que as coisas estão mudando muito, mas normalmente era assim que era, não é? O ânus era aquela coisa, meu Deus do céu. Pronto, era coisa só para mulheres da vida, não é? O ânus, né? E, sobretudo, a questão do ânus na homossexualidade, né? Então, se eu sinto prazer no ânus, sou gay, não é? Então, pronto. Ora, pelo amor de Deus, se o ânus é um órgão, é questão fisiológica, tem terminais nervosos numa quantidade imensa, tudo que eu já falei, obviamente, que ou eu vivo, né, como a doutora Miriam menciona, mergulhado nestes tabus e bloqueio de tal maneira que simplesmente, como ele está ali escondidinho, não é? Eu sequer, ainda considerando que todos os homens já experimentaram de alguma maneira secretamente o que é o ânus, não é? Isso é óbvio, o adolescente, pronto, aquelas experimentações, certo? Porque existe sim, até porque foram criados todos esses tabus, então é óbvio que se criam todas as fantasias e etc, coisas sobre o ânus, não é? Então, obviamente que as pessoas têm curiosidade, certo? Então, a questão do ânus. Lamento muito, né, gente, que na relação heterossexual o ânus, não é, fique rejeitado e colocado de lado, não é, sem ser explorado todos os prazeres de uma relação heterossexual entre um homem e uma mulher, porque o ânus dos dois são iguais, não é? Assim como os narizes, os olhos, as orelhas, não é? São diferentezinhas, claro, tem coisinhas diferentes, né? Nós somos diferentes, não é? Né? A menos que a minha boca, o meu nariz, se eu tiver algum problema, não consigo sentir os olfatos, pronto, eu tenho desvio de septo. Agora, caso contrário, os narizes são todos, né? Todos fazem a mesma coisa, todos os narizes, não é? Os ânus também, gente. Todos são iguaizinhos. Então, o ânus da mulher não é diferente do homem, pelo contrário, o homem ainda tem a questão da próstata, que ajuda muito na questão do prazer. Mas, vantagens à parte, não é? O ânus é igual. Então, se eu não sinto prazer no ânus, é porque aqui existem coisas não naturais, não é? Caso contrário, eu sentiria. E, claro que acontece com as mulheres também, eu falei da questão dos homens no consultório, as mulheres também chegam desesperadas porque seus maridos pediram para que elas, não é, manipulassem e até penetrassem com o dedo, com alguma coisa, não é? Enfim, os seus ânus, prontos, vêm desesperadas, meu marido está ficando gay. Então, a gente tem que dizer, não, ele só descobriu que tem ânus, né? Então, basicamente, é assim de simples, ou deveria ser assim simples, né? Perceber e entender a questão do ânus e da analidade. O ânus é um órgão sexual, todos o têm. Se são dois homens, vão aproveitar e se divertir com seus pênis e seus ânus. Se são duas mulheres, vão se divertir com suas vaginas e seus ânus. Se é um homem e uma mulher, bem, poderiam se divertir ambos com seu pênis, a mulher com sua vagina e ambos com seus ânus, né? Seria realmente assim um negócio extraordinário. Mas, infelizmente, né? A doutora Miriam levantou bem a questão dos tabus relacionados à questão anal. Espero que tenha respondido a esta pergunta, que apesar de eu tê-lo feito assim de uma maneira leve e ligeira, é uma pergunta e que requer uma resposta muito, muito profunda e muito séria. Espero que tenha sido assim.
qualquer outra pergunta a mais, além que algum ouvinte queira fazer em relação ao tema exposto pela doutora Miriam e em relação à resposta dada por mim, por favor, fiquem extremamente à vontade para fazer. Muito bem, eu vou interromper aqui só um pouquinho para me organizar aqui com a questão das perguntas e ver qual é a pergunta que vem agora e já retorno. Muito bem, voltei. Claro que quem está vendo o programa não vai ter este tempo de espera, obviamente, não é? Então, vamos agora uma pergunta vinda, esta do Brasil, da cidade de Itapetininga, no interior de São Paulo, é do Antônio Fernando de Magalhães. O Antônio Fernando de Magalhães tem 47 anos, é aposentado por uma razão relacionada a uma situação particular física e é músico amador e é um antigo ouvinte também da Rádio Transforma, de outros programas meus e de conferências e palestras que estão na internet já. Então, o Antônio Fernando faz a seguinte pergunta. Vamos ouvi-la então. Bom dia, Anis, tudo bem? Então, hoje eu queria perguntar assim, sobre outro assunto com você, não é música, né? Que eu vim assistindo um dos seus programas lá do Um Café Irreverente lá, né? Então, cara, eu gostaria, eu vou citar alguns exemplos para que você, se eu estiver errado na minha forma de deduzir, que você me corrija, por favor, a respeito do homossexualismo, né? Eu vou citar, assim, a questão da formação lá do ser, desde lá no útero, lá, né? E vou citar o caso da minha deficiência. Eu não sei se eu já te falei, a minha deficiência, ela foi poliomielite. Eu nasci perfeito, assim, em torno de 7 meses, eu tive pólio, né? Inclusive, segundo o relato da minha mãe, eu tive internado no hospital por uma semana, assim, com muito vômito e febre. E parece que fui medicado, mas nem os médicos sabiam o que estava acontecendo. E aí, depois eu melhorei, tive alta, fui para casa. Aliás, quem descobriu a deficiência minha foi o meu avô, que ela conta que eu estava deitado na cama com meu avô quando bebê. Ele notou que eu levantava uma perna e outra não. Aí eles foram até o hospital saber o que era. Daí os médicos falaram que pelos sintomas era pólio, né? Poliomielite. Então, daí eu comparo o meu caso, né, com daí um caso de um primo que eu tenho também, assim, de segundo grau, né, filho de uma prima da minha mãe, que eu me lembro desde criança, assim, que ele já nasceu daquele jeito, né? Ele tinha problema mental, ele não falava, ele só ficava assim no chão, assim, ele ficava se mexendo e o corpo deformado, né? Que isso foi um problema da formação lá, desde do útero lá, né? Que é um pouco diferente do meu caso. Aí agora, voltando ao caso da homossexualidade, assim, eu fiz uma dedução pelo desconhecimento que eu tive na vida, assim, né? Desde das aulas de biologia na escola, assim, não tem nada aprofundado, assim, não perguntei nada para médico, mas eu vejo assim, que a homossexualidade, assim, eu não vejo como uma doença, mas assim, é uma má formação também, assim, lá desde o do útero, porque se considera as pessoas normais, o homem nasce com pênis
e já com todos os hormônios masculinos para que ele seja atraído pela mulher, que ela nasce com a vagina e totalmente com os hormônios, em sua maioria feminino, que ela sinta atração para o homem, que se diz para a continuidade da vida, para a reprodução, né? Então eu vejo no caso da homossexualidade de uma mulher nascendo no corpo feminino, mas com os hormônios todos masculinos, né? Então ela vai se atrair por mulheres, não por homem, né? Então aí que, no meu ver, não é uma doença, mas é um erro lá da gestação lá. Eu estou certo nesse conceito aí, que também, né, você já explicou lá e eu já percebi aqui. Muitos perguntam, mas por que assim a pessoa foi casada? Inclusive eu tenho um amigo que trabalhou nos Correios comigo na cidade de Sorocaba, que ele era casado, tinha 2 filhos, e as pessoas, assim, por ele ser uma pessoa muito educada, as pessoas já comentavam lá que ele era homossexual, mas eu não achava, porque eu conhecia pouco ele, foi conhecendo, eu achava assim que ele era uma pessoa muito educada, não é isso. Mas um dia ele me confessou que ele era, né? E que ele falou que casou tudo, mas ele era homossexual. Então eu vejo aqui aquela questão que ele se escondeu, como muitos, por causa da discriminação, né? Mas eu acho que, como você falou, acho que tem uma percentagem ali de homossexual, uma percentagem de hétero. Por isso que ele casou e teve filhos, mas talvez a- o que prevalecesse nele mais fosse a homossexualidade, né? Ele se escondeu por causa da sociedade, da discriminação e tudo mais. Então, essa minha dedução está correta? Eu gostaria que se eu estiver errado, por favor, que você me oriente. E desde já, muito obrigado. Um grande abraço para você. Muito bem, tendo ouvido a pergunta do Antônio, vamos então à resposta, e aqui eu vou fazer de novo a tentativa de ser o mais sucinto possível para explicar todo este manancial de coisas que o Antônio aqui colocou, como hormônios, ele trouxe a questão dos hormônios, ele trouxe a questão fisiológica, ele trouxe a questão da orientação sexual, quer dizer, tudo assim numa mistura, e vamos ter que separar isso tudo, e eu vou aqui, então, aliás, a pergunta do Antônio é a pergunta que denominou este programa, as esferas da sexualidade, e o programa ter sido dedicado a questões da sexualidade, mas foi especificamente essa pergunta que deu o nome ao programa, as esferas da sexualidade. Muito bem. Primeiramente, uma criança nasce, aliás, até quando ela está sendo gestada, já dá para mais ou menos ter as informações, mas nasceu uma criança. O que é que nós temos aqui? Só se mostrou até aqui, neste momento, uma esfera da nossa sexualidade. Só. Esta primeira esfera da nossa sexualidade é a esfera fisiológica. É quando nós vamos ver se essa criança é do sexo masculino. Então aqui vem a questão fisiológica toda. Órgãos sexuais, hormônios ou hormonas, pronto, toda essa estrutura fisiológica. Não vou me delongar aqui. Se nasceu do sexo feminino, o cariótipo também, XX, XY, certo? Ou, se esta criança não é nem de um nem de outro sexo e pertence a um terceiro conjunto de outros sexos. Este conjunto se chama pessoas intersexo, pessoas absolutamente saudáveis, inclusive no que diz respeito à sua configuração fisiológica sexual, entretanto, são pessoas que não têm uma configuração do sexo masculino ou do sexo feminino, e pode ser pessoas, por exemplo, que tenham o pênis, não é? O órgão externo masculino, mas tem ainda internamente útero, ou pessoas que têm o aparelho reprodutor todo masculino, mas a estrutura hormonal feminina, e por aí vai. Então, primeira coisa, ponto, acabou.
só tem isso para saber quando uma criança nasce. Não tem nada que ver aí com o gênero que ela vai apresentar e com a orientação sexual que ela vai apresentar. São essas 3 esferas completamente independentes, que é mais ou menos o exemplo que eu dou do cabelo. O cabelo pode ser liso ou grosso, pode ser crespo ou... Não, pode ser espesso ou fino, pode ser encaracolado ou liso, pode ser claro ou escuro. Não quer dizer que por ser encaracolado, então especificamente, todo cabelo encaracolado é loiro, todo cabelo loiro é grosso. Não, não é assim que funciona as características, né, os elementos que formam o nosso cabelo. É exatamente da mesma maneira como funcionam os elementos e as esferas que compõem a nossa sexualidade. É somente ali pelos 3 anos de idade, entre 3 anos e meio, 4, é que vai sair para fora, vai ser mostrada, né, a identidade de gênero daquela criança. Pintar um patinho de cor-de-rosa e de azulzinho, esqueçam, isso não vai fazer dessa criança nem menino, nem menina, nem outra coisa qualquer. Isso é tudo mito. Não vou dizer a fonte destes mitos, porque senão vão dizer que eu sou crítico demais. Não vou dizer as fontes, mas todos já devem imaginar de onde vêm essas fontes, né? Aí, né? Tipo assim, geocentrismo, né? Lembram dos coitados dos cientistas da Renascença, quando foram, né, mostrar que não era bem assim, não é? O que se dizia a respeito da configuração do sistema solar? Pronto, a mesma coisa. Hoje estamos vivendo um momento muito semelhante no que diz respeito a, né, vermos que as coisas não são assim, não é? Como foram postas e como estão num livro, né, muito importante para muita gente. Pronto, que deu um trabalho, dá um trabalho ainda até hoje. Não vou falar mais. Pronto, adiante. Aí vai surgir, aí vai sair, não é? O gênero dessa criança, independentemente da fisiologia que ela tem. Então não tem nada que ver, nasceu assim, então vai ter o gênero assado, então nasceu com pênis, vai ser do gênero masculino. Esqueçam, não é assim que funciona, por mais que vozes aí, né, alguns vociferam aí, o contrário, também vociferaram muito, né? Prenderam a todos os cientistas do Renascimento, quando diziam que a Terra era redonda e o Sol era o centro, prenderam todo mundo, né? Claro, é assim hoje também. Só não prendem, hoje já não podem mais prender por isso, né? Mas podem por aí vociferar. Então, o que aconteceu? Acontece que é só nessa idade, Antônio e demais ouvintes, é que se sabe se essa criança terá o gênero. Gênero é cérebro. Cérebro. O cérebro será de configuração masculina, feminina, ou bigênero, ou intergênero, né? Uma pessoa que terá os elementos de ambos os gêneros. Ela pode ter nascido com tudo do sexo masculino, mas o gênero ser outro, né? Ser coincidente, então nós chamamos de pessoas cisgêneros, ou não coincidente, então são as chamadas pessoas transgêneros. Nasceram com um sexo fisiológico e tem um gênero que não corresponde àquele sexo fisiológico. É assim que funciona. Nem todos os cabelos crespos são loiros, né? Se combinam, né, os elementos, é uma análise combinatória. A mesma coisa acontece com a nossa sexualidade. Então, é aí que vem sai, desabrocha, que nem a flor da primavera, que sai a flor, a árvore não tem flor, na primavera sai a flor. Aparece o gênero. E a criança vai saber de que gênero ela é, a que gênero ela pertence, certo? Se ela nasceu do sexo masculino e o seu gênero ali vai se mostrar que ela é do gênero masculino também, então ela é uma criança cisgênero. Se o gênero que ali está se mostrando, não é? É o gênero feminino, então ela é uma criança transgênero. Como é que se sabe isso? Né? Se sabe porque é aquela criança, como a gente tem esses casos, né? Escreve para o Papai Noel, aqui em Portugal, para o Pai Natal, não é? E pede para o Pai Natal uma pilinha, porque ela é menino, e nasceu sem pilinha. Pilinha, em português de Portugal, é o pintinho, não é? O órgãozinho sexual masculino. Então ela pede para o Pai Natal, para o Papai Noel,
né, que ele traga um pintinho para ela, porque afinal de para mim, para essa criança, né, ela no caso essa criança, porque eu nasci menino e não tenho o pintinho, não é? Pronto, então é assim que se vê, e assim que se percebe, e assim que se acompanha o desenvolvimento sexual de uma criança, quando se percebe que tem que se ver ali, neste momento da sua idade, né? Por isso aquela história, deixem nossas crianças em paz, deixem os ignorantes ficarem em paz para lá, fiquem em paz para lá, não atrapalhem aqui as coisas do conhecimento, não é? Então, pronto, aí nós temos o segundo momento do desenvolvimento humano da sexualidade, e em seguida, essa criança que já sabe qual é o gênero dela, já percebeu pelas diferenças, já correu atrás da priminha, tudo isso, percebeu se é do gênero masculino, se é do gênero feminino, vai ser um garanhão, está correndo atrás das priminhas todas. Não, gente, não nada disso, ela só está descobrindo o seu gênero, experimentando o seu gênero. Essa menina, ou este menino, ou essa criança não sabe ainda de quem ela vai gostar, para onde vai estar direcionada o seu desejo sexual. Isso só vai acontecer alguns anos depois, na puberdade. A puberdade vai ser quando vem, então, libido, todos os elementos necessários, sai da mesma forma a segunda primavera, onde outras flores desabrocham, e aí mostra-se, sai a orientação sexual. Então, essa pessoa vai saber de quem ela gosta, no sentido de para onde está direcionado o seu desejo sexual. Ponto. Aí está tudo feito, e aí as pessoas podem ser, independentemente de terem sido do sexo masculino, do sexo feminino, intersexo, e depois ter vindo o gênero, ter aparecido o gênero, e esse gênero poder ser masculino ou feminino, ou intergênero ou bigênero. E se no caso nasceu do sexo masculino, mas é do gênero feminino, então uma pessoa transgênero, essa pessoa também vai saber de quem ela gosta. Certo? Então, ela poderá ser bissexual, pansexual, homossexual ou heterossexual. Então, uma pessoa, só para dar um exemplo para caracterizar e encerrar essa pergunta, uma pessoa nasceu, uma criança, um rapazinho do sexo, olha a palavra que eu estou usando, do sexo masculino, tudo, né? Caracterizando o sexo masculino. Esta criança, não é? Lá na frente, vou pular etapas agora, lá na frente, ela, menino, sempre lá, tudo tá tudo. Olha a palavrinha perigosa aí, normal. Olha essa palavrinha perigosa. Está tudo ok, porque este menininho adora meninas. Está tudo ótimo, está tudo ok. Mas este menino sofre brutalmente e não sabe por quê. Está tudo bem comigo, está tudo normal. Eu tenho penzinho, eu sou um adolescente, eu gosto, mas o que está errado comigo? É que este menino é do gênero feminino. Este menino, na verdade, é uma pessoa trans, é uma menina, é uma pessoa do gênero feminino, certo? É uma pessoa do gênero feminino. Então, provavelmente, vai fazer o seu processo de transição. Vai se tornar uma mulher. E essa mulher será o quê? Uma mulher lésbica. Portanto, aí está. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O fato de sempre ter sentido atração sexual por mulheres não quer dizer que não possa ser uma pessoa trans que nasceu no sexo masculino, mas fez uma transição, tornou-se mulher. Isso não vai mudar a sua orientação sexual de quem queira, certo? Será uma mulher lésbica. Inclusive, teve uma novela da Globo que trabalhou isso muito bem, diga-se de passagem, foi espetacular. Não me lembro nem o nome da novela, nem a questão, mas ali era uma menina, né, que era rapaz, né, que era um rapaz trans, na verdade. Então, pronto, espero que, dessa forma muito rápida, né, essa cascata de informações tenha sido suficiente para esclarecer. E se não foi, não tem problema nenhum, pode mandar mais 15 perguntas, todas serão respondidas a respeito deste assunto, que é extremamente complexo, e como disse a outra ouvinte, já ouviu muitas conferências minhas, isso é uma conferência de, no mínimo, 2 horas
de explanação e explicação sobre essa estrutura complexa da nossa sexualidade. Muito obrigado, Antônio, pela pergunta. Vou me interromper outra vez para ver a próxima pergunta do nosso próximo ouvinte. A pergunta vem da Cristina Martim. Não é Martins, parece ser Martim. Cristina Martim, 47 anos, brasileira. E ela é estudante, aos 47 anos, é estudante de filosofia e psicanálise. Ela mora no estado do Rio Grande do Sul, mais precisamente na cidade de Viamão. Muito bem, o que a Cristina pergunta? Aqui não precisaremos ouvir, porque a pergunta é curtinha e veio escrita. Então, como abordar temas sobre sexualidade com adolescentes? Resposta: do mesmo jeito que se abordou os temas sobre sexualidade na puberdade, antes da puberdade, na infância e assim sucessivamente. Do mesmo jeitinho. Agora, se até a adolescência o tema não foi abordado, e aí a coisa já complicou. Porque se nós chegamos à adolescência e aí vamos abordar temas de sexualidade com adolescentes, e tá complicado, né? Porque, obviamente, vai acontecer muita coisa esquisita aí. Primeiro, o próprio, olha todas as configurações possíveis e imagináveis, mas de repente o pai e a mãe resolvem falar sobre coisas de sexo com um adolescente de 13 anos pela primeira vez na vida. E que coisa esquisita isso, não é? É complicado. Já está tudo errado desde o começo, não é? Então, esse é um problema. Como falar com o adolescente? Se o adolescente já está habituado... Eu acabei de responder uma pergunta sobre as 3 esferas da sexualidade. Ora, se isso já não se tornou natural, a sexualidade não é algo natural desde sempre, e que essas coisas, de acordo, é óbvio, de acordo aos momentos da vida, na linguagem apropriada, com a naturalidade devida e tudo mais, que a criança nem saiba, né? E pronto. E sobretudo, se for um caso de uma criança intersexo, não terá se falado sobre o assunto, não é? E é isso o problema que acontece quando não se fala, né? As tragédias, os suicídios e tudo mais. E se a criança é trans, se é uma criança trans aos 4, 5, 6 anos de idade, não vai se falar sobre o assunto? Quando os pais percebem que essa criança tem todo um comportamento que não corresponde ao seu sexo fisiológico, não vai se falar sobre o assunto? Normalmente é a repressão que tem, não é? A repressão, a repreensão, não é? Porta-te bem, menino! Isso não é coisa de menino! Isso não é coisa de menina! Esse negócio todo. Olha isso aí, olha essa mão, olha essa mão! Certo? Então, pronto. Como é que vai se falar de sexualidade? Como é que vai chegar na adolescência? Então, aqui tem um problema já, Cristina, que é quando não se fez as coisas nos seus devidos tempos, nas suas devidas fases, adequadamente como se deveria ter feito, pulou-se etapas e chega-se na adolescência e agora faz-se o quê? Complica. A questão aqui, que resposta eu posso te dar? Tentar remediar, não é? Porque é tentar remediar, tentar consertar, porque é pegar o trem andando, está pegando o bonde andando. Não é? Como é que vai resolver isso agora? Remediar, e aí tem que consultar, talvez, né, um profissional, vamos tentar remediar a situação. As crianças estão já na fase do desenvolvimento sexual, não é? Dos seus primeiros contatos, já num aspecto mais profundo um pouco. E agora? Então, a orientação que eu dou é que esses pais, que talvez nem tão assim, né, agora que o mundo está começando a se tornar um pouco mais esclarecido nessas questões, apesar da barulheira que fazem em função disso, mas então, puxa vida, olha o que eu fiz, oh meu Deus, olha, pronto, ajudem-me agora a resolver essa questão, porque eu estou aqui com meus filhos adolescentes e estou preocupado com essa questão toda, para remediar a situação e ver como é que cada situação vai ser resolvida. Agora, o ideal é que não se tivesse chegado a essa situação e que todas as fases da vida da pessoa, a sexualidade tenha sido tratada devidamente, adequadamente, como se trata todas as outras esferas da nossa vida e se ensina tudo o que é necessário ser ensinado, ou pelo menos deveria ensinar tudo o que é necessário, né, os pais, etc., enfim,
para que tudo para que tudo vá, para que tudo vá mais, né, engrenadamente. Pronto, então a resposta basicamente é essa. Eu não sei se dei a resposta. Talvez a Cristina quisesse que eu dissesse como fazer. O impossível dizer. Eu poderia, sim, a esmo, escolher uma situação X das milhares e dar um exemplo. Mas eu acho que seria meio... não abarcaria a coisa toda. Portanto, como fazer? Se até a adolescência os pais, ou os adultos, ou os responsáveis não foram ao encontro do adolescente, seja inclusive os professores, pronto, isso vai a uma esfera mais ampla, escola, tudo mais, pronto. Mas, vamos dizer, no âmbito familiar, no seio familiar, os pais não foram ao encontro da sexualidade de seus filhos em todas as suas épocas devidas, quando chega na adolescência, deram-se conta de que precisa, às vezes até porque as pessoas têm aquela fantasia. Não vou dizer a fonte, não vou, juro que não vou dizer a fonte. Aquela fantasia, olha meu telefone aqui, aquela fantasia de que, está chegando a adolescência, tem as primeiras, está perdendo a inocência. Perdeu a inocência, ou seja, qual é essa concepção? De que a sexualidade é suja, que a sexualidade é pecaminosa, que a sexualidade tira a inocência. Olha a perversidade desse tipo de concepção. Então, claro, aí já a porta torceu o rabo. Não é? Pronto. Então, é bom que isso não aconteça, não é? É bom tentar evitar que isso aconteça e então chegar à adolescência e não ser nenhum bicho de 7 cabeças, continuar tratando nas questões referentes à sexualidade, porque parece que a sexualidade aparece só na adolescência, como se ela não teria existido em todas as outras fases anteriores, não é? O complexo de Édipo mesmo, todas essas coisas são todas fases da nossa sexualidade, quer dizer, como se uma criança não tivesse sexualidade, como se uma criança não sentisse tesão e todas essas coisas. As pessoas querem fechar os olhos, né? Pronto. Então, é isso, Cristina. Espero que tenha respondido a tua pergunta. Caso contrário, como sempre, saiba que estou aqui à tua disposição, à disposição de qualquer outra pessoa que, ouvindo, queira fazer outras perguntas. De novo, vou apertar aqui o pause e interromper para ver a nossa última pergunta de hoje. A próxima pergunta é de fonte anônima. A única coisa que dá para deduzir é que a pessoa é hispanófona, porque mandou a pergunta em espanhol. Vou lê-la em espanhol, mas vou ter aqui no ecrã um slide, talvez, com a pergunta escrita em português. Mas penso eu que será fácil para todos entender o que a pessoa pergunta. Tengo mi pareja, pero aún existen mis fetiches y mi deseo por otras personas. Y por miedo a lastimar al otro, no lo digo, no hablo con él y siento culpa solo con pensar. Pronto. Outra coisa, outra questão, já ia dizer. Outra questão. Muito bem, vamos lá. Parece que a situação é a seguinte. Ele tem, ou ela, não sei porque eu estou pensando que é ele, mas pode ser ela. Ou será que tem aqui alguma coisa que... acho que não tem como se saber. Eu estou deduzindo. Ele ou ela, que também não sei se é hétero ou gay, mas interessa que ele tem um companheiro, né? Portanto, pode ser, por isso que eu estou achando que é ela, mas estou pensando que é ele, porque às vezes a gente está mais na questão da homossexualidade, às vezes, né, tem essa... Pronto, agora faz sentido, porque se tem um companheiro, ou é uma mulher, ou é uma pessoa, um homem gay. Ou também pode ser um homem bissexual também, né? Pronto. Mas o que interessa é que tem um companheiro, mas continua tendo fetiches, não é? Por outras pessoas.
sente desejo sexual por outras pessoas e com medo de, né? Já estou, não precisa nem estar escrito nada no ecrã, já estou dizendo tudo. Com medo de magoar o companheiro, não é? Não fala com ele sobre isso. Agora, aqui vem o pior de tudo. Só de pensar, ele disse alguma coisa assim, ou ela disse, né? Sinto uma imensa culpa só em pensar. Bom, gente, aqui a coisa acho que é um pouco simples. Primeiramente, não é porque eu estou apaixonado por alguém, ou porque amo profundamente alguém, no âmbito, na esfera do amor romântico. Amor romântico, eu quero dizer aqui, não há o amor romântico do século XIX. Eu estou dizendo aqui aquele conceito de amor romântico, não é? Não. Estou dizendo aqui o amor no sentido do envolvimento conjugal. Esse tipo de amor. Não é o amor filial, nem parental, nem fraternal. Não, o amor conjugal. É deste amor que estamos falando. Então, a linguagem deste amor envolve a questão da sexualidade, obviamente, mais diretamente, função de duas pessoas terem uma vida sexual. Certo? Ok, atração sexual e tudo isso. Ou seja, então, diante disso, não é porque eu esteja apaixonado por alguém, porque eu ame alguém, eu posso amar muito a minha esposa, ou no meu caso, o meu esposo, não quer dizer que o meu cérebro deixará de funcionar, porque se acontecesse isso, ele deixaria de funcionar, não é? O cérebro não vai parar de funcionar. E o nosso cérebro tem mecanismos, tem um mecanismo, ou muitos mecanismos, em que não tem nada que ver o fato de eu sentir desejo sexual por muitas pessoas. Ai, aquela bobagem, ai, como é que pode olhar para o outro? Não é? Pessoas, ai, eu não digo, se eu estou apaixonado, eu não vejo mais nada na vida. Não, deve ter feito lá uma vasectomia, não, como é que é? Uma daquelas lobotomias. Uma lobotomia, né? Porque não é possível. Mas não é possível bloquear de tal maneira, ou simplesmente o bloqueio psicológico é tão grande que nem olha, nem vê, sente uma culpa terrível só de imaginar que, estando apaixonada, mortalmente apaixonada por alguém, sente atração por outras pessoas. Lamento informar, gente, é assim que o cérebro funciona. Certo? É assim que o cérebro funciona. Ou seja, o meu desejo sexual e a minha atração sexual por homens não vai parar. É mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, eu vou encher a minha despensa de comida para não sentir fome. Tem cabimento, certo? Obviamente que não, não é? Então, fome eu vou sentir sempre, por mais que eu coma, eu vou voltar a sentir fome. Respeito a isso, é a mesma coisa. O desejo sexual por pessoas que têm os elementos que me atraem vão continuar sempre. Outra coisa é o sentimento, o amor que eu tenho por alguém, a atração sexual que eu também tenho fortíssima por este alguém, até falo no meu caso, por exemplo, que tenho por este alguém, mas que não elimina deparar-me com uma figura bonita, atraente, e não sentir a atração sexual. Outra coisa é que, né, aquela historinha que eu não vou dizer de novo, a fonte, você comete adultério em pensamento. Gente, olha, não dá para falar da fonte onde é que está escrito isso. Né? Pronto. Só de olhar para já cometeu adultério, né? Ô, gente, olha, a Terra é redonda, tá? A Terra é redonda, certo? Não é plana, não. Pronto. Então, não é assim que funciona, tá certo? Então, isso não é adultério, coisa nenhuma. Isso é a natureza linda, não é? Límpida, translúcida do ser humano. Isso é uma coisa. A minha relação de amor, de afeto por outra pessoa é outra coisa. Aqui vem a questão da possibilidade dos relacionamentos abertos até, não, de uma coisa, outra coisa, é o sexo, o amor. Aí vem outra situação de sexo e amor. Não vou tratar desse assunto agora, porque aqui também tem outra, né? Parece que eu tenho que amar para que o sexo seja minimamente mais limpinho, né? Fazer só sexo pelo sexo. Ui, né? Não vamos, quem sabe alguém aqui se anime a fazer alguma pergunta. Vou deixar a provocação sobre essa questão da relação sexo e amor, mas não é disso que eu vou tratar agora. A questão aqui agora é, mais ou menos dentro dessa esfera, mas a questão do funcionamento saudável do nosso cérebro. Outra coisa, lá vem aquela fonte de novo. Gente, esse programa está sendo demais. Só vem, eu estou ficando obcecado.
da onde vem a fonte, né, da culpa. Olha a fonte da culpa. De onde acham vocês que vem a fonte da culpa aqui da jovem ou do jovem que se sente culpado só em pensar, não é? Pronto, acho que está respondido, não é? Obviamente, porque foi ensinado que isso é pecado. Então sente culpa, porque ama o companheiro, né? Ama o companheiro, mas continua tendo fantasias sexuais. Nós não ficamos retardados mentais porque casamos ou porque amamos alguém, não é? O cérebro continua funcionando bonitinho, né? De maneira saudável, né? Então continuamos tendo fantasias sexuais, certo? Algumas podemos até realizar com nossos companheiros e companheiras, outras não dá, né? Porque nós temos um compromisso de exclusividade, por exemplo, então coisas fora dali não dá. Isso é assim, uma questão normal. Eu decidi, assumi, quis que fosse assim o nosso relacionamento. Ponto final. Vou continuar sentindo desejo por outras pessoas. Sim, a questão é pronto, ok? Não é? É aquela coisa assim, por exemplo, eu me tornei vegetariano, não é? Nos tornamos nós dois, né? Nos tornamos vegetarianos, mas agora é pensar que quando eu passar em frente a uma churrasqueira ou uma churrascaria e sentir aquele cheirinho de algo que eu estava acostumado e adoro, eu não vou sentir vontade de... não, eu tenho um compromisso agora que eu cheguei à conclusão filosófica, a um posicionamento filosófico que eu vou me tornar uma pessoa vegana ou uma pessoa vegetariana e vou ser muito saudável desta maneira, vou adotar esse tipo de alimentação porque concluí que eu não quero comer mais seres que pensam, que sentem, que tem sistema nervoso, que tem psique, que tem memória, que tem tudo isso, eu não quero comê-los mais. Ponto final. Isso não quer dizer que ao me deparar com odores e ver uma situação, por exemplo, se eu comia carne, por exemplo, eu não vou sentir desejo de comer carne, eu simplesmente serei civilizado e agora tem um posicionamento que me faz não comer carne, ponto final, não vou deixar de sentir vontade de comer carne. Provavelmente com o tempo até passe, mas em princípio é assim. No que diz respeito ao desejo sexual, é absolutamente igual. Nós não deixamos de sentir desejo sexual por outras pessoas. Agora, tem que resolver o problema da culpa, tem que resolver. Se não tem outra forma de fazê-lo, tem que procurar auxílio profissional, sim. Tem que resolver o problema da culpa, porque não basta só ter consciência. Sério, entendi. Entendi. Não, a culpa pode ser até que sim, mas provavelmente não vai desaparecer assim tão fácil, porque ela é danada. Ela é danada. O trabalhinho de nos colocar aquelas culpas todas do papai do céu. Ih, falei da fonte. Né? Aquelas culpas todas que vêm lá do papai do céu, tá vendo tudo. Imagina a gente fazer sexo com o papai do céu olhando. Ai, meu Deus. Eu lembro de uma história contada, eu acho que era pelo Leandro Carnal, que é aquele filósofo brasileiro, que ele disse que tem que fazer muita análise, muita psicanálise para eliminar, né? Porque no colégio religioso onde ele estudou, tinha na casa, nos quartos de banho, nos banheiros, né? Estava escrito assim, Deus vê tudo. Né? Então, imagina que ele teve que fazer muita psicanálise para tirar isso. Né? Imagina estar fazendo sexo e aquela coisa, Deus está vendo tudo. Né? Então, pronto, é o caso, provavelmente, deste nosso amigo anônimo, a fonte da sua culpa. Muito bem. Acabou. Muito, muito, muito obrigado pela audiência, pelas visualizações. E estaremos juntos, assim, sem delongar. Vou me despedir rapidamente, porque eu não sei quanto tempo eu levei para responder todas as perguntas, não sei quanto tempo esse programa terá. Olha, deverá ter mais de 30 minutos, com certeza. Pronto, mas não faz mal. Nos encontramos na semana que vem respondendo mais perguntas. Espero que todos vocês estejam aqui comigo e cada vez mais. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço para todos. Até semana que vem e contem-me coisas. Um grande beijo, um grande abraço. Tchau. Dúvidas? Inquietações? O que te incomoda? O Dr. Andy Wagner quer saber o que se passa contigo. Conta-me coisas na Rádio Transforma.